Obrigado. É bom estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto tão importante para a nossa nação hoje, não é? Estamos vendo mais um momento de mudança na vida da fé cristã. E isso aconteceu muitas vezes, porque a fé, assim como a sociedade, ela muda, não é? E você tem toda a razão quando você diz que o discípulo de Jesus Cristo, o verdadeiro seguidor dos ensinos de Cristo, de Jesus, não comete violência. Não, é claro que os cristãos cometeram atos de violência e se envolveram com violência muitas vezes na história. Nós sabemos das cruzadas, por exemplo, e nós sabemos do envolvimento de cristãos em muitas guerras, e até revoluções e guerras civis, mas o fato é que o que aconteceu no domingo não combina com a vida de alguém que se coloca como discípulo de Cristo. Os ensinos de Cristo são ensinos, como você disse, sobre amor, sobre tolerância, sobre respeito, sobre solidariedade, mas a religião é uma faca de dois gumes, Jadiel. E a verdade é que ela pode fazer uma pessoa melhor ou pior, porque a religião, em geral, em termos gerais, ela pode gerar fanatismo religioso. E o fanatismo religioso, ele é pior do que a falta de fé, não é? Porque o fanatismo religioso transforma a pessoa em alguém que pode cometer violência em nome de Deus, com a sustentação da religião. Então a pessoa comete atos de violência e os justifica como atos religiosos, atos feitos em obediência a Deus, etc. Então, o fanatismo religioso, somado à intolerância, gera violência, e nós vimos isso acontecer. O mundo evangélico brasileiro nunca foi assim. O movimento evangélico, digamos assim, ele mudou de características. Hoje ele está dominado por uma nova forma de cristianismo que tem como objetivo ter poder político. Não é? Há aqueles que têm um desejo de teocracia, de fazer do Brasil um país cristão, de impor sobre a sociedade ideias e valores religiosos e impor uma moral que é a moral dos evangélicos, supostamente a moral cristã, sobre todos, não é? Mas, na verdade, é um moralismo legalista e não é uma moral que, por exemplo, condena o racismo, que condena o machismo. Isso pelo contrário. Né? Reverendo, e feito a taça, falou aqui, e se acham numa situação de superioridade, sou melhor que você. Mas o que eu tenho visto é quando a gente está tirando, eu estava comentando aqui nesse instante, antes da sua entrada, a ficha 19 desse pessoal é altamente errada. Tem gente que estava ali com o tráfico de drogas, gente que não paga imposto, gente que já tinha processo na justiça. Ou seja, eles impõem uma agenda de bons costumes para você, mas para mim eu posso fazer qualquer coisa. É essa a impressão que me dá. Eles são todos melados mais do que a ficha suja dele dá 10 voltas na terra, mas eles têm que dizer que são bons para você seguir o exemplo. Ele pode fazer qualquer coisa. E é isso que eu tenho visto agora, depois que esse pessoal foi preso, que cada um está saindo sua ficha criminal. E a ficha criminal é extensa. Ele não tem exemplo a dar a ninguém. Esse tipo de movimento religioso tem essa característica, né? A pessoa substitui a sua vida pessoal com essa desculpa de que está envolvida num jihad, numa guerra santa. Esse pessoal é jihadista. Eles fazem guerra santa.
E isso vai continuar, não pense que acabou no domingo, não. E chega ao ponto em que a pessoa diz, olha, eu prefiro morrer do que admitir que eu estava errado. Então nós vamos ver muito disso ainda no Brasil, infelizmente, não é? Mas a fé cristã é marcada pela humildade. Então você tem toda a razão de ponderar acerca dessas questões. Vocês estão certos de ver nisso uma grande hipocrisia, porque falta humildade, não é? Repare que o ensino central do evangelho, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é a graça de Deus para com todos os pecadores. Então, a primeira coisa que a pessoa deveria reconhecer é que somos todos igualmente imperfeitos e culpados perante Deus. E por isso mesmo, todos necessitados da misericórdia, da compaixão divinas. Então, a partir desse ponto, nós não nos consideramos superiores a ninguém, não é? O verdadeiro cristão, ele diz, eu sou imperfeito, eu sou pecador, assim como todas as pessoas, e careço da compaixão divina, como todas as pessoas, eu conto com a graça divina, que é um favor não merecido de Deus. E a partir daí eu vivo em humildade. Perfeito. E, reverendo, nesse tanto aqui na abertura do programa, eu fiz questão de fazer meu comentário, que a gente sempre faz aqui na abertura, e falando sobre a sanção da lei 14.532, que o presidente Lula sancionou ela, onde dá muito mais direito, né? E preserva o direito de todas as matrizes evangélicas, as matrizes africanas, os evangélicos, os católicos, onde se dizia que ele ia implantar no outro dia o regime comunista e afastar todas as igrejas. E eu fiz questão de falar, gente, onde você dizia, olha, eles não podem ser crentes, era uma coisa louca que estava acontecendo durante o processo eleitoral. E aí, com essa assinatura, eu fiz questão de deixar bem claro, e agora? No primeiro governo do Lula, foi ele que assinou o Código Civil, onde já estava a fundamentação do direito a culto, lá na assinatura do Código Civil. E agora, com essa lei, a 14.532, reforça mais ainda o direito a você professar qualquer tipo de ideologia religiosa, qualquer tipo de fé cristã. Então, preserva muito mais. E a gente estava falando aqui, se você achava que o direito de estar na sua igreja, a profecia de você agora está com o direito redobrado. Porque agora a gente tem uma lei federal que preserva mais ainda. E aqueles que disseram o contrário devem, no mínimo, baixar a cabeça e dizer, eu errei. E a gente tem que falar essas coisas. Porque se a gente não falar, quem vai saber? Então, eu achei muito importante a lei que foi sancionada quinta-feira. Nós vemos que o movimento ganhou características de seita, porque o que acontece é que existe uma narrativa alternativa. Por mais que a gente tente, Jadiel, tentar argumentar com argumentos lógicos, isso não resolve. Não resolve. É o que você está chamando de bolha. Na verdade, do ponto de vista da epistemologia, nós chamaríamos de um paradigma interpretativo da realidade, e esse paradigma interpretativo cria uma narrativa alternativa dos fatos, e com o viés religioso, então você chega àquele ponto de dizer, olha, isso é do diabo, isso é do demônio, e é uma narrativa, claro, com um certo infantilismo, é o bem contra o mal, é uma narrativa maniqueísta. Então não adianta a gente tentar dizer, olha, não é como vocês estão falando, não é bem assim, o presidente Lula não é o que vocês estão dizendo que ele é, não, porque o presidente Bolsonaro não é o que vocês estão dizendo que ele é, porque há bem e mal misturado em todas as coisas sobre a terra. Então, nós temos que fazer uma avaliação mais ponderada, mais objetiva, mais equilibrada das pessoas, dos movimentos, das instituições. Essa conversa é uma conversa racional, uma conversa lógica, uma conversa científica, é uma conversa acadêmica que não interessa às pessoas que estão imbuídas de um espírito fanático
e que adotaram uma narrativa e uma interpretação da realidade que as move agora e que não se sustenta na realidade, não é? Então, por isso que eu digo que tem características de seita. As pessoas passam por aquilo que a gente chama de uma lavagem cerebral, não é? E é impossível. Quem adota essa narrativa não volta atrás, a não ser que ela consiga passar por um livramento, digamos assim, libertar-se dessa lavagem cerebral, não é? E é muito difícil. Você sabe que eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos que trabalha trabalha com isso. Ele ajuda famílias cujos filhos se envolvem com seitas e aí tem que desprogramar a pessoa, não é? Desprogramar a pessoa daquela narrativa que levou aquela pessoa a viver num acampamento junto com um monte de pessoas com ideias estranhas, às vezes suicidas, apocalípticas. E como é que você desprograma uma pessoa? É muito difícil. É muito difícil. Mas esse é o problema que nós estamos enfrentando no nosso país. Existe um número enorme de pessoas que foram programadas a pensar a partir de uma narrativa alternativa, e é uma seita apocalíptica centrada na figura do presidente, momentaneamente, não é? O presidente, não importa, o presidente Bolsonaro, eu digo, o ex-presidente, ele não importa realmente quem ele é. Ele virou um ícone, que é um símbolo, não é? E pode ser também substituído. Então, não adianta. Ele pode ser substituído por outro símbolo. O bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. E as pessoas, então, estão imbuídas desse espírito apocalíptico de que o mundo está passando por uma transição. É como se o mundo fosse acabar, ou uma era fosse acabar e uma nova era vai começar. São todas as características de seita apocalíptica, né? E essas pessoas, então, estão dispostas à violência, estão dispostas à guerra para isso. Como alguém já disse, qual era a reivindicação desse movimento de domingo, né? O que estava sendo requisitado? Na verdade, não existe nenhuma reivindicação, não é? A reivindicação é que a eleição fosse cancelada, era de que os militares dessem um golpe militar. Não havia uma reivindicação no sentido de uma nova lei ou a liberação de alguma coisa. Não. Realmente algo maior do que isso, não é? E, enfim, isso é preciso dizer claramente que a religião e o cristianismo em particular muitas vezes foi usado desta forma no passado para sustentar movimentos violentos, guerras, etc. Não é novidade. Porém, também é verdade que o cristianismo, na sua essência, o Evangelho de Jesus Cristo não sustenta isso, não dá base para atos de violência como estes que estamos assistindo. Interessante, reverendo, estou falando aí, aqueles que outrora e que estão hoje buscando, que tratam que a liberdade deles foi retirada, são esses que vão justamente pedir um golpe militar, onde quando tem golpe militar, aí de fato não existe liberdade. Porque a própria Constituição, ela dá direito no processo democrático de falar até dela. Na ditadura militar, não. Quem fala dos ditames militares, esse sim, ó, vai para a chave, nunca mais aparece. A nossa Cássia Fernandes tem uma pergunta para fazer, reverendo. Pois não. Bom dia, reverendo. Bom dia. O senhor falou a respeito dessa
A gente sabe que quando eles vai sendo né, alienados, não é da noite para o dia, vai se alimentando aquilo como aqueles homens bombas, aqueles terroristas, não é? E para fazer, como a gente pode dizer assim, essa lavagem, né? Tirar essa alienação que a pessoa tem é complicado. E talvez Complicado. até não pode acontecer isso, né? É difícil, é muito difícil. A gente nunca perde a esperança, não é? Mas é muito difícil. Infelizmente, o problema é que, assim, a gente sabe que tem pessoas que norteiam para o bem e sabe que tem pessoas que norteiam para o mal, né? O problema disso é eu não compactuar do mesmo pensamento que Jadiel, e aí eu ir com violência. Então aquele cara está pensando diferente de mim, já se torna meu inimigo. E aí eu posso até tentar contra a vida dele. E aí vai virando um Exato. caos totalmente, né? Feito pessoas que tinham um pensamento diferente do meu, disse, ó, vê só, gente, se o presidente atual hoje legalizar aborto, se legalizar isso, aquilo, outro, a gente que é cristão vai não, porque isso sempre existiu. O erro Exato. sempre existiu. Então não é só porque vai legalizar, vamos dizer que a gente sabe que talvez não, né? Vai legalizar droga, vai legalizar aborto, vai legalizar isso, independente, você não é obrigado a fazer. Você faz o que Claro. você quer, porque sempre existiu. Mas não é? Sempre É. existiu. Então, parem de disseminar isso. Parem. Claro, claro. E veja, essa é a base da democracia, que haja diálogo. A verdade está na conversa. A verdade está no diálogo. Nós precisamos ouvir, dialogar, chegar a um compromisso, a um equilíbrio, para que a democracia se mantenha. Não é? Quando o indivíduo não está mais disposto ao diálogo, quando o indivíduo está convencido da absoluta verdade que ele controla, mantém e possui, então o outro que pensa diferente está no erro. O elemento religioso infantilista coloca a questão entre uma guerra entre o bem e o mal. Eu pertenço ao bem e o outro pertence ao mal. Eu sou de Deus, ele é do diabo. De modo que o que você faz com quem está possuído pelo diabo? Você mata. O senhor falando, e eu fiquei lembrando da parábola do cavalo. Não sei se o senhor conhece a parábola do cavalo. Vou sintetizar ela. A parábola do diabo é quando Satanás joga uma pedrinha no cavalo e ali ele se solta da rédea dele, começa ali a fazer cansaceiro dentro da casa do dono dele, e ali acontece tudo, e as pessoas começam a satanizar tudo, não, porque tudo é Satanás que faz, tudo é o demônio que faz, tudo isso, e só porque ele jogou a pedra, né? Mas ali ele só jogou a pedra no cavalo e o cavalo foi. E do mesmo jeito a gente vê que está acontecendo. As pessoas estão endemonizando tudo, né? Não, demônio é o Lula, né? Demônio é Bolsonaro, o demônio é isso. Tudo. As pessoas estão demonizando tudo e esquecem que a gente é descendente de Caim, descendente de Abel. Tem pessoas que é ruim desde a sua nascença. Né? Tem pessoas que são ruins, não precisa o diabo estar catucando ali para fazer o errado, não. Faz o errado por prazer, pelo gostar. E esse é que é o problema. Olha, nós temos que lembrar que, que as pessoas, não é, têm inclinações interiores para o bem e para o mal. Como alguém já disse, dentro de nós temos vários cães. E a gente vai alimentar uns e outros não é? Então, quais que você vai alimentar? Os cães bonzinhos ou os cães malzinhos, né? Porque todos nós temos as duas inclinações dentro de nós. Então, a gente precisa do Espírito Santo de Deus movendo-nos para a virtude, para o fruto do Espírito. É isso que o Novo Testamento ensina, é isso que o cristianismo prega: amor, paz, paciência, bondade, gentileza, não é? E não alimentar as inclinações pecaminosas que há dentro de nós, que fazem com que a gente tenha ódio, que fazem com que a gente tenha raiva, que fazem com que a gente pratique a violência, não é? Agora, quando a gente tem tolerância, respeito,
que é mais do que tolerância, quando a gente está disposto a ouvir os argumentos do outro, então aí, não é, a gente pode prosseguir em direção da construção de uma sociedade mais justa, a gente pode prosseguir na busca da verdade. Agora, quando a gente faz a briga entre o bem e o mal, e isso vale para qualquer posicionamento político, né, de extrema esquerda, de extrema direita, aí já não há mais como dialogar, não há mais respeito. Trata-se do seguinte: eu tenho que eliminar o meu adversário, eu tenho que fazer calar o meu adversário. E o movimento bolsonarista, é preciso que se diga, não é simplesmente um movimento de direita. Não é. É um movimento de inclinações extremistas. E esse movimento de inclinações extremistas é um movimento que diz assim: eu não tenho que ouvir o outro. Eu já sei o que é o bem e o que é o mal. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Agora, falta apenas impor a minha verdade sobre todos. Né? Aí não há diálogo. Então, são pessoas arrogantes, donas da verdade, e isso, a religião, como eu disse, é uma faca de dois gumes. Ela leva algumas pessoas a viver dessa forma, a pensar dessa forma, não é? Mas não deveria ser assim. O cristão deveria compreender que amor, né? Deus é amor. Ama o teu próximo. Ama, assim conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros, disse Jesus. Mas o que é amor? Amor precisa ser traduzido. Amor não é um sentimento apenas. Amor é compaixão. Amor é respeito. Amor é solidariedade. O problema é que a gente fica separando entre nós e eles. Então, os outros já perdem a sua humanidade. Nós desumanizamos o outro. Como você falou da demonização, da satanização, o que é isso? É quando eu desumanizo a pessoa. Aí, quando a pessoa está desumanizada, eu posso praticar violência contra ela em nome de Deus. A pessoa está desumanizada. Agora, nós podemos fazer isso em relação aos bolsonaristas também, não é? Nós temos que tomar cuidado para não desumanizar as pessoas, que muitas vezes são vítimas de uma... É como o indivíduo que entra numa seita religiosa, o Hare Krishna, no movimento daquele japonês, o Asahara, que jogou veneno no metrô de Tóquio. Essa pessoa, ela é vítima, ela não ela passou por um processo de lavagem cerebral, tudo isso, e ela precisa ser tratada, claro, com as punições, segundo a lei, etc. Não se trata de dizer que a pessoa não deve ser tratada segundo a rigidez da lei, é um cidadão como qualquer outro, porém, a gente não pode desumanizar ninguém. No momento em que eu digo essa pessoa é um demônio, essa pessoa, eu desumanizo a pessoa, e o bolsonarismo faz isso, não é? Com o Lula, com os petistas, então o que eu faço? Aí eu posso matar, eu posso destruir, eu posso praticar violência, porque não é mais um ser humano. Infelizmente, o processo de lavagem cerebral inclui isso. Então, é claro que é o medo da alteridade, não é? É o medo do outro. Tudo isso, a violência, em geral, é fruto do medo daquilo que eu desconheço. As pessoas chamam de comunismo uma organização social que elas têm medo. Elas têm medo e inventam que é comunista. Agora estão dizendo que o exército brasileiro é comunista também. Não quis ajudar, né, na intervenção do domingo. O exército brasileiro é comunista. Tudo que a gente quer ser contra, a gente chama de comunista, né? E é uma palavra código, na verdade, é um símbolo, é uma maneira de você rotular aquilo que me é estranho, que eu tenho medo, que eu desconheço, e por isso eu odeio e vou praticar violência contra. A mesma coisa acontece quando a gente, por exemplo, não conhece muito bem a religião islâmica,
e a gente tem medo dos muçulmanos, e aí a gente é insuflado, isso é pregado, é insuflado, e aí isso aconteceu na Idade Média, na época das cruzadas, né? Então ali você vai ter pessoas que não são seres humanos, são pessoas desumanizadas. Aí eu posso matar, eu posso praticar violência, porque, e em nome de Deus, por quê? Porque essas pessoas, elas, eu as desconheço, eu tenho medo delas, e eu, portanto, posso praticar violência contra elas. Isso aconteceu muitas vezes na história da humanidade. O que a humanidade precisa é de um esclarecimento acerca dessas coisas, não é? Abraçar cada vez mais um processo de esclarecimento e de viver uma espiritualidade. Se esse esclarecimento não exclui a religião, mas tem que ser uma religião que promova a espiritualidade genuína. E a espiritualidade genuína é marcada pelo quê? Pelo amor. Amor traduzido em compaixão, misericórdia, respeito, solidariedade, perdão, boa vontade para com o semelhante. Não é? Nós não podemos, Jadiel, eu estou preocupado, porque isso acontece também na esquerda. Não é? Também. Então, há uma polarização que vai levar o Brasil a uma guerra civil. Existem extremistas de direita e de esquerda. Não tenha sombra de dúvida sobre isso, reverendo. As pessoas estão dispostas a morrer por isso, não é? Os bolsonaristas, muitos deles. E isso vai se radicalizar ainda mais se não houver um basta. E o que nós vamos ter? Guerra civil, quando o sangue vai correr. E nós não podemos deixar chegar a esse ponto. Nós precisamos, a começar de cada um de nós, mudar de atitude e dizer, olha, isso é loucura, nós precisamos conversar, dialogar, é claro, punir os culpados, exigir racionalidade, exigir boa vontade e tentar desprogramar as pessoas que estão completamente de mente lavada, abraçaram essa loucura que é o bolsonarismo, salvar o nosso país desse caos, desse colapso, né? É verdade. Reverendo, como já é praxe, nas nossas conversas, a gente sempre deixa um espaçozinho aí para o senhor dar uma palavra de esperança dentro desse contexto que nós acabamos de falar e de comentar aqui para os nossos ouvintes. Olha, a palavra que eu diria para você é o seguinte: nós precisamos ter esperança. A esperança ela se volta para o futuro. A fé tem a ver com o passado, não é? O amor tem a ver com a nossa vida presente. A esperança e a fé, o amor e a esperança são as três virtudes fundamentais da fé cristã, inclusive. A esperança é voltada para o futuro. A gente nunca pode perder a esperança. Quem perde a esperança cai no desespero. E nós não podemos desesperar jamais. Nós temos que crer num futuro melhor. A nossa esperança não pode ser limitada à vida após a morte, a ir para o céu. Esperança é acreditar que nós podemos construir um mundo melhor para as gerações futuras e que nós podemos viver em paz, produzindo justiça, produzindo o bem para todos, não é? Então confiemos que nós todos podemos viver isso. E aí a mensagem religiosa é: não vamos esperar uma intervenção divina, vamos crescer espiritualmente, permitindo que Cristo nasça e cresça em cada um de nós. Se nós vivermos isso, então nós não precisamos que Cristo venha do além. Nós estamos já com Cristo em nós, e se nós vivermos como Cristo, se nós crescermos em Cristo e o Espírito Santo nos transformar, nós teremos a manifestação da presença de Cristo na Terra, através daqueles que carregam o nome de cristãos.
Não é? Então, essa é a esperança, viu? Eu não sou fanático, eu sou um místico. E eu digo para você, a esperança da humanidade é essa, é que Cristo se torne uma realidade, o Cristo vivo, na mente e no coração de cada ser humano. Pastor Reverendo Ricardo Quadros, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Sei dos seus afazeres, você está direto do Canadá, a gente fica muito feliz. Aqui os nossos seguidores aqui das redes sociais, a nossa rádio aqui, falando, elogiando aqui suas palavras. Muito obrigado de coração. Deus lhe abençoe sua família. E continuamos nesse sentido que o senhor falou. Não ficar sem esperança, desesperançosos, mas seguir com a esperança que está em Cristo. Muito obrigado pela sua participação. Um sábado de paz e tranquilidade. Um bom final de semana. Muito obrigado.